Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o que iremos fazer, adivinha? Exercícios. Na verdade, eu vou fazer um exercício, a questão número 4. Ela é um VUF, mas é um VUF gigantesco, então, né, tá bom, só essa questão. Então, a questão diz: o movimento planetário, ou seja, né, o movimento de planetas ao redor de uma estrela, no caso, o sistema solar, os planetas girando ao redor do Sol, começou a ser compreendido matematicamente no início do século XVII, ou seja, 1600, uns quebrados, né? Beleza? Quando Johannes Kepler enunciou três leis. Pô, os caras gostavam desse negócio de três leis, né, gente? Três leis de Newton, três leis de Kepler, tá? É só coincidência, tá? Enunciou três leis que descrevem como os planetas se movimentam ao redor do Sol, baseando-se em observações feitas por esse indivíduo chamado Tycho Brahe. Esse camarada é divertidíssimo. Você pode procurar imagens dele na internet. Claro, não são fotos, né, gente? São representações, mas o camarada tinha um nariz de ouro, ele tinha perdido parte do nariz num duelo de espadas, ninguém merece. Cada falta de noção. Cerca de 50 anos mais tarde, Isaac Newton, né, o grande, o supremo, complementou as leis de Kepler com sua lei da gravitação universal. O que a lei da gravitação universal diz, basicamente, gente, é que uma massa atrai outra massa. E quanto menor a distância que essas massas estiverem, maior a força de atração entre elas. Existe uma equação matemática, mas não é o que nos interessa. Então, vamos lá. Vamos ver aí cada item. VOF. Então, item 1. A força gravitacional, que é essa que eu acabei de descrever, é sempre atrativa. Pois é, né, gente? A gente pega, por exemplo, um ímã, né? Pega um ímã norte-sul, aproxima de outro ímã sul-norte, puf, né? Os ímãs se repelem. A força magnética pode ser atrativa ou repulsiva. Uma carga positiva atrai uma negativa, né? Tem forcinha de atração, mas se as duas forem positivas, a força é de repulsão. Pois é, com a massa não é assim. Eu tenho uma massa, tenho outra massa, as massas sempre se atraem. A força gravitacional é sempre atrativa. Tá certo! As trajetórias dos planetas são elipses e o Sol está em um dos focos. Ora, isso é a primeira lei de Kepler, né? Você tem a estrelinha e o planeta girando ao redor da estrela em uma órbita elíptica. Então, a 2 está certo também. Vamos melhorar isso aqui? Certo, certo. O quadrado do período orbital, ou seja, do tempo que um planeta leva para dar uma volta ao redor da estrela dele, é proporcional ao cubo da sua distância média, ou seja, do raio médio até o Sol. Gente, isso aqui é a terceira lei de Kepler. Se você tiver interesse, matematicamente ela é expressa assim, ó. O quadrado do período de um planeta está para o quadrado do outro período, assim como o raio ao cubo está para o raio ao cubo do outro planeta. Mas, né, eu não vou trabalhar isso com vocês. Então, a gente vai ficar com o enunciado, que está certo. Aí ele fala da questão número 4, a força gravitacional entre duas partículas. Eu estou aproveitando esse exercício, gente, para falar algumas coisas a mais, tá? Então, por exemplo, isso não tem a ver com as leis de Kepler, tem a ver com a lei de Newton da gravitação, que basicamente diz que duas massas se atraem e quanto maior a massa de cada corpo, maior a força de atração,
E quanto maior a distância, menor a força de atração. Faz sentido, né? Só que Newton conseguiu matematizar isso e diz que a força gravitacional é uma constante muito pequena, 6,6 vezes 10 a menos 7, o produto das massas dividido pela distância ao quadrado. Ou seja, se a distância é multiplicada por 2, a força fica 4 vezes menor. Se a distância for multiplicada por 3, 3 ao quadrado, a força fica 9 vezes menor. Então, a força gravitacional entre duas partículas é diretamente proporcional ao produto das massas. Sim, né? Ó, aparece as massas no denominador. Inversamente proporcional ao cubo da distância. Não, é a distância ao quadrado. Tá? Isso é um detalhe técnico. Se aparecer, por exemplo, na prova do PAS, tá? Toma cuidado. Errado. Agora, segunda lei aqui de Kepler. Ao longo de uma órbita, vamos desenhar a órbita, tá aqui o planeta, a velocidade do planeta, quando ele está próximo do Sol, a gente chama de periélio, sim. É maior do que quando ele está longe, a gente chama de afélio, sim. É isso mesmo, né, gente? O planeta acelera até chegar no periélio e freia até chegar no afélio. É isso mesmo, quanto mais próximo do Sol, mais rápido. Portanto, este item 5 está certo. Vamos ver aí um novo conjunto de questões. As forças gravitacionais da Terra sobre a Lua e da Lua sobre a Terra têm valores diferentes. Gente, lembra de uma coisa chamada terceira lei de Newton? Um ônibus e um carro se movimentam um em direção do outro. O ônibus colide com o carro, né? Crash, né? Assim, quem aplicou a maior força? Ninguém. A força que o ônibus faz no carro é igual à força que o carro faz no ônibus. Muda o sentido, mas o valor é igual. É a mesma coisa da Terra e da Lua. A Lua, quer dizer, a Terra e a Lua. A Terra atrai a Lua? Atrai. A Lua atrai a Terra? Sim. E as forças são iguais ou diferentes? Iguais, por conta da terceira lei de Newton. Portanto, está errado, item 6. Item 7. Dois satélites artificiais de massas diferentes, descrevendo órbitas circulares de mesmo raio em torno da Terra, têm velocidades iguais. Item criativo. Temos aqui a Terra e uma órbita. E tem o satélite 1 e o satélite 2 que está se movendo na mesma órbita. Ou seja, o raio é igual para os dois. Gente, se o raio é igual, o período, o tempo para dar uma volta é igual. A terceira lei de Kepler diz exatamente isso. O período não depende da massa, não depende de nada. Depende só do raio. Se o raio do planeta, quer dizer, se o raio da órbita do planeta aumentar, aí tudo bem, ele gasta mais tempo para dar uma volta ao redor do Sol. Mas se o raio de um planeta, no caso o satélite, né? O raio de um satélite, o raio do outro satélite são iguais, o tempo para dar uma volta ao redor da Terra também vai ser igual. Ou seja, vai ter a mesma velocidade, tá certo? Item 8. A lei das áreas de Kepler estabelece que a reta que liga um planeta ao Sol vai a áreas iguais em tempos iguais. Aquela história que a gente mostrou, se o planeta leva um mês para vir daqui até aqui, e a gente tem uma área, se ele levar um mês para ir deste ponto até o outro, esta área, as duas áreas serão iguais, se os tempos para ir de uma posição a outra forem iguais. Isso é a segunda lei de Kepler. Então, apaguei aqui. Sabendo que a lei das áreas mostra isso aí, conclui-se. Quando o planeta está próximo do Sol, ele se move mais rapidamente. Sim, no periélio ele é mais rápido do que quando ele está mais afastado. Certinho.
apenas a Lua exerce força de maré na Terra. Pois é, gente, Newton conseguiu explicar que se duas massas se atraem, claro, né, haverá produção de algum efeito. No caso da Lua, o efeito que é sentido é a atração do mar, né? Daí chamar de força de maré. O Sol, mas o Sol também faz parte desse movimento de maré. Tanto é que se você tiver a Terra, o Sol de um lado e a Lua do outro, a Lua puxa a Terra para um lado, o Sol puxa para o outro, e é quase que a mesma força, tá, gente? Porque a Lua é bem menor, mas ela está mais próxima, né? É quase que a mesma força. Isso acaba resultando no seguinte, exageradamente, ó, o oceano do planeta faz isso, tá? Subindo aí em lados opostos. Então, o Sol também exerce, né, essa chamada força de maré aqui na Terra. Tá certo! Vamos apagar a Terra. Tadã! Tá certo. Ou melhor, tá certo nada, tá errado. Ficou doidão, Jair? Né? Tá dizendo que é só a Lua. Não, a Lua e o Sol. O modelo de Ptolomeu era heliocêntrico. Tá errado. O modelo de Ptolomeu era geocêntrico. Ou seja, considerava a Terra como o centro do universo. Nossa, questão infinita, né, gente? Os planetas mais afastados do Sol têm um período de translação, ou seja, um tempo para dar uma volta ao redor do Sol, maior que os mais próximos. Tem, né? Isso é conhecido desde a antiguidade. Tudo bem que o pessoal supunha que os planetas giravam ao redor da Terra, mas é assim mesmo. Mercúrio leva alguns meses, Vênus, né, uns 6, 7 meses, a Terra leva 1 ano, Marte leva 2 anos e pouco, Júpiter 8 anos, Saturno nem sei, acho que é mais de 20 anos, Plutão, né, leva, acredita-se, 300 anos para dar uma volta ao redor do Sol. Então, tá certo. Os planetas de maior massa levam mais tempo para dar uma volta em torno do Sol devido à sua inércia. Nossa, nada a ver. Primeiro que, né, a inércia que explica o movimento, né, é a ação, né, do Sol. Se fosse inércia, a gente teria o planeta se movendo em linha reta. Segundo, né, não tem nada a ver com a massa dos planetas, tem a ver só com a distância. Quanto mais distantes eles estão, mais tempo eles levam. Plutão, por exemplo, é bem mais leve que a Terra, mas está muito distante, então leva muito mais tempo para dar uma volta ao redor do Sol. Está errado. Quanto maior for o período de rotação é um planeta dando uma volta ao redor de si mesmo, maior será o período de revolução. Revolução, gente, é a mesma coisa de translação, tá? O tempo para dar uma volta ao redor do Sol. Nada a ver. Um fenômeno não tem correlação com o outro. Está errado. A célebre frase de Isaac Newton, tá? Se você nunca ouviu a frase, tá aí, ó. Se pude ver mais longe é porque eu estava sobre ombros de gigantes. Tá? Isso está impresso até em uma moeda inglesa. Isaac Newton era inglês, né, gente? Faz sentido. Então, se pude ver mais longe é porque eu estava sobre ombros de gigantes, mostra a importância dos caras que vieram antes, Copérnico, Kepler e Galileu, para que Newton possa ter desenvolvido as leis das causas do movimento, ou seja, as leis de Newton e a lei da gravitação universal, que diz que dois corpos com massa se atraem na proporção das suas massas e na relação inversa do quadrado da distância. É isso aí, que beleza, tá certo esse item. E vamos para o 15 para terminar essa aula. Copérnico, assim como Galileu, enfrentou a Igreja Católica. É aquilo que eu comentei na aulinha, né? Ele não quis exatamente enfrentar, mas eu vou aceitar aqui. E eles dois publicaram seus trabalhos científicos que iam contra o heliocentrismo e a favor do geocentrismo. Nada a ver, né? Copérnico e Galileu são defensores do heliocentrismo, né? E críticos do geocentrismo. Então, tá errado.
E aí é isso, gente. Tá bom por hoje? Os outros exercícios aí da listinha, né? Faça aí até, né, o exercício 6, porque os outros envolvem equações, a gente não vai trabalhar com elas, tá? Então, grande abraço para todos. Valeu, falou!